Visto de Fora. Ora viva, sejam bem-vindos a mais um Visto de Fora. Begonha, Olivia, como é que vocês estão? É a pergunta que se faz Boa sempre. noite. Boa noite, viva. Como é que vocês estão? Boa noite, eu estou eu ótimo. Olímpica, forma olímpica. Olímpica, eu estou Forma muito bem. extraordinária. Eu sempre digo, quando me perguntan como é que estás, eu digo muito bem, É estou isso, bem. é- Em forma olímpica está- não digo, mas isso disse Olivier, não é? Mas estás eu a sempre chegar onde sou eu quero. positiva. Estás a chegar onde eu quero chegar. É que vejo um francês a dizer estou bem de forma olímpica. A Vejo forma uma olímpica é espanhola. do tipo tu estás tão bem, tão bem, Exato. tão bem. Ótimo. Tipo, uau, tu Muito- estás ótimo. Apesar de ter 53 anos, tu sentes um jovem de 20 anos. Muito estás a ver? positivismo. Eu gosto. Isso disse ele, isso disse Claro. ele. Mas vocês acham que um português responderia assim, dessa Nunca, forma? nunca, nunca. Porque um português, depois de tantos anos, ou uma portuguesa diria, como é que estás? Vou andando. Olha, Mas não atenção, tenho eu- as eu não- não costas, são que não todos. sei quê, morreu não sei quê, tive um problema. Ok? Nós não, nossos problemas estão lá, mas tentamos sempre ser positivos. Tem um vizinho meu que diz uma frase genial, Que é? e ele é super pessimista, mesmo quando nunca me disse que eu estava bem, nunca, pode ter ganho a Euro milhões, nada, zero, pode ter a melhor mulher, a melhor filhos do mundo, nunca estará bem. E eu me digo, então, João, como é que está? E ele diz, dentro do que está mal, estou ótimo. Sempre Genial. negativo primeiro. Quando deve ser primeiro, sempre o positivo. Claro, vamos tentar dar aqui uma dose de positivismo. Vamos arrancar com o Visto de Fora. Olha, vamos indo, vamos falar dos temas que marcam a atualidade. Euronet Plus. Donald Trump acaba de formalizar o Board of Peace, o Conselho da Paz, e tem uma frase que eu quero que vocês comentem. Begonha, Trump disse esta quinta-feira que o mundo está mais pacífico desde que ele tomou posse para o segundo mandato. Ai. Concordas? Ai, Donald. O Grava mundo- isto, grava este apelo da Begonha e Donald O Trump. mundo está de pernas para o ar desde que há humano. Tomás de Bosse. Mas isto é uma loucura. Humano, 365 dias. E olha, cada dia temos novidades e mais paz. Se isto é uma loucura, estamos todos com os cabelos cada vez mais para cima, não é? Enfim, mais mexidos. Mas há aqui uma distância da realidade. Parece haver aqui uma distância, um distanciamento da realidade. Olivia, como é que tu interpretas este tipo de declarações de Donald Trump? É tão simples quanto isto. Donald Trump acha que o mundo está mais pacífico. Sim, é completamente surreal. Quando eu ouvi Donald Trump falar do cubo do gelo, considerando que Groenlândia é uma sim. espécie de cubo de gelo, não é? E a forma como fala, estou a ler neste momento, e vão entender a relação. Na semana passada eu falava de Al Capone. E estou a ler um livro extraordinário de Roberto Saviano, o italiano que escreveu sobre Gomorra. O último livro dele é extraordinário. É uma obra-prima, o último livro dele, porque é sobre o juiz Giovanni Falcone, o juiz que trabalhou na luta contra a máfia. É um livro extraordinário, ainda não está traduzido, se não me engano, em português. Olha, quando estou a ler Saviano, em termos de atitudes e de tudo o que eu leio neste livro, do que aconteceu, faz-me lembrar tanto a forma de ser de Donald Trump. Esta frase terrível que ele diz, que é quase maquiavélica. Um dia chamavam-me papá e no outro dia estão a ser mauzinhos comigo. Ou seja, isto é muito grave. Diz muito da personalidade da figura. Porque quando souberam que Christine Lagarde, a presidente do BCE, foi-se embora de um jantar, porque de facto estão sempre a ouvir insultos sobre a Europa. E quando eles diziam que a nível ecológico só acreditam no carvão e não sei o quê, não sei o que mais, com os espinafres, que eu costumo dizer, não é? Até isto parece uma coisa completamente surreal. Parece que estamos a viver um filme, não é? Mas é interessante ver o mimetismo que há com Vladimir Putin. Há vários aspectos, porque há tantas mentiras. Quando ele fala do parque eólico da China, é completamente inacreditável. A China tem o maior parque eólico do mundo. Sim. É mentira. A questão dos medicamentos com Macron, mentira. Ou seja, A questão é como combater essas mentiras, não é? Não, mas isto é muito complicado. E o mundo que estamos a viver, para responder à tua pergunta, como é evidente, está pior.
está claramente pior com duas grandes potências mundiais, com os Estados Unidos e a Rússia, com dois homens como Vladimir Putin e Donald Trump. Begonha, Trump insiste na Groenlândia, agora recusa o uso da força, até abdica das tarifas que estava a prever aplicar sobre a Europa, porque diz Donald Trump, há um princípio de acordo com a NATO sobre o território. Tudo bem, Mark Rutte já desmentiu, diz não haver nenhum acordo, o secretário-geral da NATO, mas como é que interpretas estes avanços e recuos do presidente dos Estados Unidos? Interpreto que como não conseguiu o que ele queria tão rapidamente, que ter a súa volta, digamos, conseguir o seu capricho da Groenlândia, conseguir tan rapidamente e que a Europa se dese algo ou a NATO, como viu que a Europa que non conseguía e que anunciamos isto e dixemos na semana pasada, non é? Determinados ou só algúns países da Europa dixeran, no, vamos a enviar as nosas tropas para proteger, ok? E algúns políticos europeus se puseran, digamos, en marcha para tentar evitar isto. Ele viu que a única saída que tiña era pegar no amigo Mark Rutte, non é? Que ele sempre vai dizer que sim, ok? Se bem que agora desmentiu, tentar, não é? mas claro, non é unha coisa é amigo Trump, ok, hola amigo, e outra coisa é recoñecer que chegaran a este acordo e como é o Donald Trump diz ontem, ok, que, como ele diz, non, conseguí todo o que quería con este acordo, ok? Non é así, unha coisa é o filme como vende ou quer vender o Trump e outra coisa é o filme como foi. Entón o Rutte, pelos vistos, se deu algo, mas non se deu todo o que quería o Trump. E depois há unha coisa que eu quero aquí comentar e analizar, que pareceme moito interesante desta cimeira de Davos. Acho que algo está a mudar. Olla, vou ter algo de esperanza. Ainda nos faltan, é verdade, máis 3 anos do Trump, ok? Mas pode acontecer de todo. En novembro, a ver que acontece coas intercalares, certo, ok? Nos Estados Unidos, mas, entretanto, algo está a mudar na Europa. Viran o Macron, como é que chegou a Davos? Contra os con bullies. aqueles óculos, Sí. aqueles óculos de sol, de de doença. Ray-Ban, sí, Ah, sí, ok. mas a maneira, além de ter un discurso. problema, o discurso, os óculos, coincidiu todo, ok? Cayó todo. Os óculos, o discurso, depois o discurso do primeiro ministro canadiense, fantástico. Que até admite uma nova ordem, digamos assim, um novo entendimento de Canadá e Europa, não é? Advertir a nosa Úrsula, que semana pasada eu era crítica a dizer que non tiña feito nada, por primeira vez desde que o Donald anunciou isto de Groenlândia, de que quería tudo isto, a Úrsula foi moito asertiva e moito clara para defender os intereses da Europa e dizer: a Europa está a facer o que demorou moito tempo a facer, que debería ter feito antes, que é se impor a Donald Trump. O Donald Trump, o único discurso que houve é o que escuta, é o da força, está claríssimo. Concordas, está Olivia, que a Europa deu aqui um salto? Sim, eu diria de uma certa forma, da mesma forma que Vladimir Putin acordou a NATO, Donald Trump pode ter acordado a Europa. Vamos ver isto. Essa é uma boa frase. Para já eu queria dizer, boa. para já eu queria enaltecer aqui a atitude de Emmanuel Macron, porque não deve ser muito simples às vezes ser diplomata perante a atitude quase de besta de Donald Trump, e mal educado, enfim, várias coisas, não é? E deve ser muito complicado não responder letra a letra. E adorei, o Eliseu fez um tweet, portanto, a presidente francesa, algo de pouco comum, respondendo que era fake news. Fotografia de Donald Trump com a questão, com o título do WhatsApp, aquele, não é? do fake news. Que é muito complicado. Mas Macron tem uma coisa que, ao nível internacional, para mim, ótima, que é ele teve razão há muito tempo, se calhar antes dos outros, sobre a questão da autonomia estratégica da Europa. Ele chamou a atenção há anos e anos sobre esta questão. No início pouca gente o seguia, e agora ele vai-se embora, acho eu, com pelo menos esta nota positiva até agora para mim, ao nível internacional. E eu diria outro motivo de esperança para mim, que é talvez o futuro presidente da França, que é da extrema-direita, Bardella, que para mim tem tudo para ser presidente da França. Sim, já aquilo para mim, dito. nota positiva desta extrema-direita, porque a outra extrema-direita, a Meloni, ainda está de joelhos perante Trump. Não falo dos outros, do Javier Milei, que é o cume do cume, de Juliar. Agora, Bardella já está a começar a ver
que tem que tomar a sua distância em relação ao Donald Trump, porque trata-se da nossa soberania. E quando tu és de extrema-direita, antes de tudo, tu és patriota ou nacionalista, vamos dizer assim. No caso. E, de facto, sendo nacionalista, tu não podes aceitar estas lições de moral de Donald Trump se tu vais ao fim das tuas ideias. O mundo está a mudar, a Europa também, na minha opinião, pode estar a mudar. Begonha, perante este despertar da Europa, como estávamos aqui a falar, poderá então não causar tanto receio, por exemplo, a decisão divulgada esta semana pelo Washington Post e pelo New York Times de retirada de militares norte-americanos de pontos estratégicos da Europa? Como é que tu lês? Eu acho que isto pasou así un bocado, non sei, desapercibido, non se destacou tanto precisamente porque estamos con estas noticias tan sensacionalistas. Isto é un tipo amenaza, ok? É amenazar, porque os Estados Unidos ten todo o poder sobre a NATO. Por iso Rutte obedece o amo Trump, aínda que agora desmenta, é normal que diga non é todo así, non é? Porque sería unha coisa, en fin, mellor non pensar niso, non é? Dizer que sim a todo o que dis Trump, mas dizer a un 85% do que dis Trump, sí. Neste caso, xa veremos o que acontece. Isto é unha maneira de amenazar, é unha maneira de dizer, oia, nos estamos cá se non cumprirem isto, se non facen o que nos queremos na Groenlandia, pois entón a NATO pode non sei que, os nosos Estados Unidos, as nosas bases, podemos tirar militares, está a mudar, o papel da NATO está a mudar. Xa non é esa NATO depois da Segunda Guerra Mundial, esa orden mundial, porque, como xa temos explicado tantas veces cá nestes últimos meses, a orden mundial neste segundo mandato do Trump conseguiu que mudase bastante. Está a mudar bastante, exato. Nós, na Europa, somos os únicos, estou convicta que somos os únicos que podemos conseguir lle por un bocado lle impor unha serie de coisas ao Trump e nos por serios e duros, porque realmente temos ese peso económico e político e somos o baluarte tamén da democracia ou das democracias no mundo. E há sinais disso mesmo na resposta que a Europa está a dar. Exatamente, e assim temos de seguir, gostemos ou non por moito, e a Ursula von der Leyen cando diz nos gostamos máis do diálogo do que a forza, é assim, nós somos países de diálogo, de democracia, mas cando un señor como Donald Trump, un político, ultrapasa todos os limites e é caprichoso e quer tudo ao momento e como ele quer e ter a todos ao seu lado a dizer sí, amo, ok, pois claro, temos de por duros e firmes. Sí. Rapidamente, Olivier, não há motivo de preocupação com esta retirada, o anúncio de retirada de militares norte-americanos de pontos estratégicos da Europa? Claro que é motivo de preocupação, é uma espécie de... Sabes uma coisa que é... Eu acho que neste momento estamos a assistir aos poucos ao divórcio entre a Europa e os Estados Unidos. Quando é que o divórcio corre um pouco melhor? Corre melhor, aliás, é quando há mútuo consentimento. Neste caso, não há mútuo consentimento. A Europa não quer divorciar dos Estados Unidos. Os Estados Unidos de Donald Trump, sempre, e desta corrente magra, não é? Que completamente que nega a ciência, que nega tudo, enfim, como dos fake news. São estes Estados Unidos que querem o divórcio. Eu acho que a Europa não estava à espera do divórcio tão rápido. Eu acho que ainda estamos a falar da digestão, basicamente. Ok. O nosso tempo está a avançar. Begonha, dedico-te aqui um tempo para falares de Espanha, porque Espanha tem sido assolada por vários acidentes ferroviários com consequências trágicas. A minha pergunta rapidamente, Begonha, é como é que se explica esta situação em Espanha? Pergunta difícil, demasiado abrangente. Vamos ver, en España, os nosos ouvintes teñen de saber, temos da Europa a maior rede, maior número de kilómetros de rede de alta velocidade da Europa, a segunda rede en número de kilómetros e en potencia do mundo, depois do Xapao, e temos uns comboios modernísimos. Somos un exemplo para o mundo, mas que acontece, Sergio? Que acontece, queridos ouvintes? Acontece que cando tú tens un carro óptimo, topo de gama, por exemplo, tú tens ese carro, ok? Investes nese carro, mas depois no mantenimento dese carro
na manutenção, que se diz em português. Não acompanhas como deves acompanhar, só pagas uma parte, ok? Da manutenção, mas não pagas, se calhar, tudo o que deves pagar. Esse carro, se tu utilizas muito esse carro, chega um momento que esse carro vai ter problemas. Então há aqui grandes responsabilidades do Estado espanhol? Sim, mais do que do Estado espanhol, eu acho que as crises, as continuas crises que nós vivemos, ok? Tivemos a crise de 2008, tivemos a crise de 2011, que tamén en España foi forte. Tivemos a pandemia. Ontem, precisamente, na televisión española, un enxeñeiro de camiños de España, de camiños e de estradas, explicaba moito ben isto. Dicía, nós temos feito todo ese investimento, mas a manutenção que é o que os políticos non ven, e aquí falamos de políticos dun lado e do outro, non falamos só do Partido Socialista que goberna, ok? Desde 2008 creceran moitísimos kilómetros, porque temos en todo o lado alta velocidade en España, mas esas vías, ese soporte, ese xao, esas pedriñas que están por debaixo das vías, todo iso precisa dunha manutenção exhaustiva, e non é só 2 meses antes ou 3 semanas antes, quando há máis de 50 comboios que atravesan, por exemplo, unha vía por día, como é o caso de Adamuz, onde morreranse a 43 persoas e chocaran estes 2 comboios de diferentes compañías de alta velocidade, todo apunta, porque as investigações continúan e van continuar, e así debe ser, a que pode ser por unha falla na vía, mas unha falla precisamente pelo uso excesivo, e aínda que se fez a manutenção, non se fez, se calhar se debe aumentar máis o tempo da manutenção. Exato. Cada certo tempo facer, non cada 2 meses ou 3 semanas, se calhar facer todas as Terá que ser semanas. tudo repensado. Obrigado por este... Todo muito repensado. Obrigado por este sim. retrato, Begonha. Está feita a análise aos temas europeus, internacionais. Vamos agora avançar para a atualidade nacional. Euronet Plus. Milano. Sofia. Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa. Temos, claro, que falar de presidenciais e olhar para os resultados da primeira volta, projetar a segunda volta. Como é que tu olhas para estes resultados, Olivier? António José Seguro com 31%, André Ventura com cerca de 23% e os restantes candidatos com Coutrinho Figueiredo com 16%. Marques Mendes muito atrás, ficou em 5º lugar atrás de Gouveia Mel. Que análise te merece? Rapidamente, alguns pontos. Primeiro dizer que eu dizia na semana passada, ou seja, que é o paradoxo de Portugal, cada vez mais à direita, mas que tudo indica que vai eleger um presidente da esquerda. Mas já está, como ele é o único, basicamente, da esquerda que com alguma força vai ganhar. Tudo indica que vai ganhar. Segundo ponto, para mim, apesar das explicações que eu já ouvi, o erro das sondagens, inacreditáveis novamente o erro. Como é que é possível que uma semana antes até davam 7 ou 8 pontos a menos em relação ao Seguro, enquanto nas legislativas, revi esta manhã, o resultado de toda a esquerda nas legislativas andava entre 30% a 35%. Ou seja, basicamente, o resultado do Seguro. Portanto, eu não entendo um erro tão grande há 5, 6 dias da eleição. Então tem para ti para tem que ser teve repensado. influência na eleição. Para mim, um erro assim teve influência na eleição. Para mim, é um erro. É um erro. Outro ponto, a questão do Chega, que mostra a sua força inacreditável na política portuguesa, não é nada um epifenómeno. As eleições autárquicas não é uma eleição presidencial. André Ventura é um dos grandes líderes da direita portuguesa. Para mim, reforça o seu estatuto dentro da direita. E depois, eu diria, para mim, a grande surpresa das eleições é que não existe o cordão sanitário. Lá fiquei, admito, surpreendido. Marques Mendes, que não apelo a votar Seguro até agora. E Luís Montenegro, fiquei boca aberta. Também ficaste surpreendido? Montenegro também fiquei surpreendido com o Coutinho Figueiredo. Ou seja, ao mesmo tempo é a confirmação que acontece em França com o LR, em Espanha com o PP. A direita portuguesa anda cada vez mais à direita, cada vez mais. E isto é a prova porque quando acho que foi Montenegro, o Coutinho, mas também neste caso pouco importa, disse que a escolha entre a extrema-direita e o socialismo... Montenegro, desculpa lá, mas a escolha não é entre a extrema-direita e a extrema-esquerda. Portanto, Seguro que eu saiba, não é de extrema-esquerda. E entre a extrema-direita e Seguro, este candidato de direita
não fazem a opção, o que para mim é super interessante do ponto de vista da análise, que não existe, primeiro em Portugal, o cordão sanitário, e segundo ponto, a direita portuguesa anda cada vez mais à direita, Coutinho Figueiredo incluído. Para ti, Begonha, é Sim. compreensível ou não que Luís Montenegro, Luís Marques Mendes, Coutinho Figueiredo não tenham declarado, até o próprio CDS, não tenham declarado apoio a um candidato na segunda volta? Antes de mais, se me permitirem, vou facer a miña análise. Força, a miña força, análise vamos a é isso. que eu acertei semana pasada quando fixemos esta aposta. E eu disse en primeiro lugar, Seguro e vamos a pasar a segunda volta e Ventura. E poden ouvir os nosos ouvintes o programa e verán que é así. É verdade, Por tanto, eu acertei porque o tiña clarísimo. E depois, eu non acho que as sondaxes se enganaran, é verdade, non acertaran plenamente, é que os portugueses, e xa o explicamos cá, decidiran o seu voto, votaran útil. Unha grande E parte muito à dos última hora portugueses também, non, mas decidiran votar no seguro máis do que as sondaxes dicían, porque 15% dos portugueses, e era verdade, non tiñan o voto decidido Exato. até o momento de chegar a votar ao colexio electoral. Por tanto, foi o povo portugués é máis inteligente do que as casas de sondaxes ou as empresas de sondaxes poden pensar. Chegou o momento e dixeran, vamos votar dun xeito útil, ok? É verdade, non existe, perguntabas pelo cordao sanitario. Cada vez este cordao é máis quasi invisível no sentido de que os partidos de direita, denominados partidos de centro-direita democráticos, a menos que teñen máis medo, ok, a que estes partidos de extrema direita engolan tamén os seus votantes. Mas no caso de Portugal, acho que o povo soberano portugués decidiu bastante ben e apostou pela moderação. Portanto, agora temos de ver... Mas como é que tu sim. vês um primeiro-ministro de centro-direita que não faz aqui declaradamente Mas, uma escolha? eu não gostei e tanto a pergunta é, do- teria que o fazer de facto? Mas vamos ver, aquí nos non estamos para considerar se tería ou non tería. Eu estou para analizar unha serie de coisas. Primeiro, eu o que non gostei foi da atitude do Luís Montenegro. Eu acho até ben que eles posan dizer, oia, os nosos votantes poden escoller. Eu, pessoalmente, poso decidir isto ou outro. Mas esta maneira de falar os portugueses, con ese sorriso, cando tiñan tido o pior resultado, o PSD tiña tido o pior resultado dos últimos tempos numas presidenciais, cando apoiaron a determinadas persoas, non é? Candidatos. Entón, o resultado foi pésimo, falta de humildade. E depois, o que dicía Olivier, é dizer, ese discurso en sí, non tanto non apoiar, sino o discurso de nós estamos entre extremos. Non, extremos non. É dizer, estaba o voto fragmentado. O voso candidato, que é unha persoa moito moderada, Marques Mendes, non teve o favor, o voto dos portugueses por unha serie de coisas. Entón, temos de facer, nós estamos aquí para facer lecturas políticas e ver que o Portugal, eu considero que Portugal está a mudar, os portugueses están fartos e estiveran e non gostaron desta campaña de tantas acusações. Gostan De algo mais esclarecedor. de algo máis esclarecedor. Mas agora non está todo gaño. É dizer, non está todo gaño para o seguro. É outra pergunta que vos coloco rapidamente. Olivier, as sondagens davam a vitória de Seguro numa hipotética segunda volta com o Ventura. Será mesmo assim? São favas contadas, como se costuma dizer em Portugal? Não, mas nunca sabemos o que pode acontecer. Agora, é assim, a margem é tão grande nas sondagens que sei que pode haver erro, mas isto eu acho que é até um cálculo de ver. Claro que lhe faltam 20%, basicamente, não 20, é? 19, de cada lado. Mas eu acho que vai ganhar Seguro. Agora, a questão que se coloca para mim vai ser super interessante, porque eu quero saber o resultado do André Ventura. Minha previsão pode chegar até um resultado enorme, entre 40 e 45, seria já um resultado inacreditável, para ver realmente o pulso da sociedade portuguesa, quando eu digo, e vejo a minha volta, os portugueses cada vez mais de direito, cada vez mais. Mas muito no discurso. E eu acho que o Coutinho Figueiredo, a imagem do Coutinho Figueiredo, eu diria. Eu acho que, para mim,
a amostra do que é hoje em dia Portugal é muito a ver com o discurso do Coutinho Figueiredo, muito à direita. E esta questão, para mim, de ver André Ventura, que é considerado, eu acho por toda a gente, o líder da direita radical, não é? Sim. E vamos ver quantas porcentagens ele vai ter do chamado eleitorado tradicionalmente não extrema-direita, para ver a sociedade, com quantas porcentagens a sociedade portuguesa concorda basicamente com ele. Concordas, Eu acho Begonha? que É um teste à sociedade sim, portuguesa. é um teste porque Um Portugal, retrato, como vai ser eu um retrato. disse há um momento, Portugal está a mudar mais rapidamente do que alguns analistas e assessores dos partidos tradicionais estão a ver, e estou a ver que no PSD não estão a ver tudo isto como acompanhar como deveriam acompanhar, porque é para estar muito preocupados, mas atenção a uma coisa, que aqui há muitas pessoas que nunca votaram no Partido Socialista, que continuam a identificar ao seguro como socialista e que no momento de ter de votar, para eles é dificilíssimo dizer, não, eu vou votar, por muito que ele tinha avançado sozinho, vou votar num candidato socialista. Isso é o único que pode fazer ganhar ao André Ventura. Por isso eu digo que não está tudo ganho, porque se ganhar a moderação, pessoas de centro-direita, logicamente, vão dizer, não, nós vamos votar no seguro porque é o mais moderado de todos. Mas às vezes a lógica não funciona e é tudo o que tu fizeste e dizes, como vou votar num socialista? E depois dizes, pois vou tentar. E o problema é votar uma primeira vez no Ventura. Mas uma vez que decides, é dizer, não sei, Depois é mais fácil. está tudo, não está nada ganho. Olivia, Não para está concluir. nada ganho. O que é que eu ouço, muita minha volta, só para terminar rapidamente, Sim. muita minha volta nas pessoas de direita é dizer, nós não votamos Ventura porque, estou a falar da direita tradicional, Sim. não votamos Ventura, concordamos em muitos pontos com ele, só que ele exagera um pouco. E a grande questão, mas estou de acordo com muitas coisas. Certo. E a questão aqui, a grande jogada do Ventura, para mim, será, talvez não agora, já é tarde demais, discurso mais mas no moderado. futuro, fazer o que Marine Le Pen fez e Bardella em França, que é moderar um pouco. E a Meloni? E lá diz que será a porta aberta para o poder, porque, basicamente, o eleitorado direito, pelo menos a minha volta, concorda com muitos pontos, uma grande parte do eleitorado concorda em muitos pontos e muito mais que as pessoas acham com André Ventura. Mas pensa uma Rapidamente, coisa, que Begonha. está perto já, esteve perto do 25% então, dos votos. Então, essas pessoas vão continuar a votar nele, mas quanto tanto por cento mais vão decidir, porque houve também pessoas que ficaram em casa. Atenção. Isso é algo que temos que ver para a segunda volta, qual será o comportamento. Se muitos vão agora ficar em casa, se outros ficaram em casa vão Exatamente. votar. Tudo, há muito aqui em jogo e estaremos cá para analisar. Vamos avançar para o índice de Tugalidade. Índice de Tugalidade. Eu acho que este é fácil. O que é que vocês acham que quer dizer a expressão isto está fino? Isto está fino. Isto está fino, que está terrível. Isto está fino. Não, Isto eu está... para mim, o contrário, está Não, ótimo. não. Ganhou a França 1-0. Sim. É verdade, isto está fino. Mas nós em espanhol, quando Sim. dizemos isto está fino, Sim. uh, Não, aqui é o queremos contrário. dizer, É uma expressão mais isto nortenha. isto está fino, É uma expressão mais nortenha a dizer isto está fino, isto está bom, está bem executado, está bem. Emmanuel Macron, Muito ponto. bem. Isto são os óculos do Emmanuel Macron a Exatamente. favorecer o Olivia Bonamici. Ai, É meu verdade. Deus, os óculos É de ver- Ray-Ban É verdade. do Portanto, Macron. hoje ganha a França 1-0 sobre a Espanha. Vamos avançar para o positivo e negativo. O teu negativo da semana, Sí, Begonha. o negativo comenzamos por Adamuz, ten de ser, no? Esta localidade de 4.000 habitantes de Córdoba, perto de Sierra Morena, onde realmente aconteceu o que ninguén quería que acontecera, esta tragedia dos dois convoios de alta velocidade, este choque, 43 vítimas mortais, máis de 150 feridos e unha tragedia terrível. De facto, nós, os españois, e eu tamén, estamos de luto, hoxe é o terceiro día de luto oficial e realmente foi terrível. Mas, máis a portuguesa, é dizer, algo negativo de aquí, Sim. é algo que me aconteceu, ou que nos aconteceu as miñas amigas e a min nesta semana nun almoço de amigas, cando
chegou, estábamos nun restaurante a beira río, moito simpático, a verdade é que o restaurante é moito bonito, unhas vistas para o río espectaculares, mas o empregado de mesa se faz o simpático e xa se sobrepasa, que isto é algo que acontece bastante, é dizer, sobre todo nestes restaurantes entre aspas máis moderniños, máis que queren ser un bocado diferentes, non os tradicionais. E entón comeza a tentar, primeiro falar en español connosco, e horrível. Depois, a nos querer meter o máis caro da carta. Nos a pedir, por exemplo, un viño do Douro, ok, que é unha coisa que eu non gosto. Si tú estás a pedir un viño do Douro, que eu adoro, o viño do Douro, ok, e dices, mas este viño que está aquí non é bo, non, teñen de pedir isto, non, unha garrafa, non, teñen de pedir dúas xa. E nos dixemos, desculpe, primeiro unha, e depois veremos. Non, nos vamos pedir este viño. Depois experimentamos o viño e o viño estaba ótimo. Ótimo. Mas todo así, nos querer meter moito máis para depois poder pagar moito máis na conta. Begonha contra as Quando tentan-se imposições. aproveitar, eu non gosto nada. Olivia, o teu negativo. O meu negativo, eu falava há pouco de uma forma olímpica e apesar desta forma olímpica, fui humilhado a nível do desporto esta semana. É muito duro para... Eu acho que muitos ouvintes entendem o que eu estou a dizer, que têm as pessoas que têm mais ou menos a minha idade, na casa dos 50. E esta semana joguei 2 vezes ténis. Primeira vez com o Odinho da Renascença, chama-se Vasco. E Vasco humilhou-me, 6-1, 6-0. E Vasco fez uma coisa que é atroz, que é até encorajava-me. O que é horrível quando os humilhados do desporto, olha, da pior. Mas ele foi simpático comigo, caramba. Mas ele dizia, muito bem. Estás quase, 6-1, 6-0. 6-1, 6-0. E o Vasco... E Olivier estava olímpico, estava já a transpirar, não é? Tem 44 anos. 2 dias depois apanho um outro jogador de ténis, que é belga, chama Didier, super simpático. E ele tem 60 anos. E lá pensei, uau, desta vez eu contrário, sou mais jovem. Humilhado novamente, 6-4, 6-2. E eu, foi terrível, parecia uma coisa nos filmes, a transpirar. Ele nem uma gota de suor. E tu a transpirar. Mas eu, um boia. Estava lá. Enfim, uma semana Olivier, humilhado. forma olímpica. Olimpicamente humilhado. Olimpicamente humilhado. Begonha, o teu positivo. Sí, positivos son 2 coisas moito boas. Primeiro, a imaxe de onten do presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e do rei de España, Filipe VI, en Estrasburgo, os dois a celebrar nesta ceremonia os 40 anos da adhesão de España e Portugal, de Portugal e España, a antiga CE, ou se União Europeia, os dois con garabatas de precisamente de cor preto, precisamente de luto, ok? Precisamente a se lembrar da traxedia de Adamus e os dois a falar da importancia da Unión Europea, da adhesão á Unión Europea há 40 anos dos nosos países e ser quasi é dizer, os dois cada independentes, mas no que ten a ver con a Europa, a colaboração, a cooperação e depois a sintonía que teñen o rei de España e Marcelo Rebelo de Sousa é brutal. Non sei se acontecerá entre o rei de España e o próximo presidente da República, mas sin dúbida isto é fantástico. E depois, claro, teño de falar da solidariedade dos cidadáns de Adamus para axudar as vítimas, as familias das vítimas. Todo o povo, toda a vila saiu das súas casas, levou de todo, mantas, comida, as forzas e corpos de seguridade unidos todos para tentar solucionar cuanto antes todo. Iso sí que é un grande país. E un grande país é cando acontece algo así. Todos, desde políticos, porque neste caso sí que houve união, desde políticos hasta forzas e corpos de seguridade e até os cidadáns, a axudar aos que nesse momento están a sofrer. Muito bem. O teu positivo, Olivia? Positivo, mais uma entrevista brilhante que eu ouvi de um homem que eu adoro, que eu não conheço pessoalmente, mas adoro o trabalho dele, que é o psiquiatra Daniel Sampaio. E numa entrevista que ele deu, ele falou de uma coisa que me toca imenso, que eu acho super importante. Ele falava da importância dos pais, dos jovens almoçarem, jantarem com os pais. E quando eu ouvi isto, eu pensei, de facto, isto é uma coisa que em Portugal vejo cada vez mais, que é uma coisa que a mim não me faz sentido nenhum. Conheço muitas pessoas à minha volta que em casa os jovens não almoçam e não jantam à mesma hora do que os pais. Cada um come basicamente quando tem fome.
Mas isto é verdade. Ou seja, eu no início achava que era uma piada. Eu conheci um jovem que conhece perto de mim e que não, mas eu não janto com os meus pais. Não janto com os teus pais, não estou a perceber. Mas tu não estás em casa a hora? Sim, mas o meu pai come quando tem fome. O teu pai come quando ele tem fome? Não estou a entender. Sim, o meu pai come quando tem fome, a minha mãe come quando tem fome e eu como quando tenho fome. Deixa-me confessar que para mim isso é estranho. Sim, Isso é muito estranho para mim também. E conhece muitas pessoas, algumas pessoas que vivem aí jovens, mas a culpa, claro, que é dos pais, não é? Que fazem Sim, isto, porque sim. é tal teoria que discorre completamente. Não, tu não comes quando tens fome. Isto é, nós somos adultos, nós não somos crianças, bebés, e portanto temos que nos controlar para estarmos em comunhão. E ele fala da importância, claro, porque é um momento sagrado, onde há diálogo, onde há Sim. risota, onde há conversa, e um problema estranho que qual pouca gente fala, que é a solidão, mesmo que diz respeito à comida, nas casas das pessoas, com a tal mentalidade que combate, que não, nós não devemos comer quando temos fome, exceto, claro, quando estamos com fome de morrer. E viva o diálogo, viva Claro a que comunicação em família, e é muito importante isso. Sem- Concordo contigo, Olivia. Sem dúvida. Fica esta mensagem no final deste Visto de Fora. Vemo-nos para a semana. Um grande abraço. Tchau, tchau. Grande abraço, obrigado. boa semana. Tchau, tchau. Visto de Fora.